Aqui na companhia da querida atriz, artista plástica, Vanessa Gerdelli, nesse espaço, nessa mostra, né? O Ipanema Open Art, e que você nos traz alguns trabalhos com temas que sempre tiveram presentes na tua vida, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão das noivas e das misses da beleza feminina, como eles marcaram o trabalho. Eu investigo esse tema, né, o feminino. É algo que desde, assim, eu na condição de mulher sempre me inquietei com algumas coisas, né? E essa questão das misses, o lugar onde a mulher tem um palco e que ela é mais aclamada, né? No momento que ela recebe uma faixa, uma coroa, é quando ela está disputando a beleza dela com outra mulher, ou então quando ela está numa cerimônia recebendo um homem como esposo. Então é algo que sempre me encantou e ao mesmo tempo me frustrou um pouco. Porque então existe um pouco de ironia no trabalho, assim, tem a beleza, mas eu uso estrelinhas que são de artesanato, que é uma coisa bem ordinária, junto com as bolinhas, o efêmero, né? As bolhas. Então é algo que as misses são imagens que me intrigam, me encantam e ao mesmo tempo eu sinto pena das misses. Que tem aquela coisa do arquétipo da beleza que desafia o tempo, né? Sim, também tem a ver com o tempo. Mas sobretudo com a condição da mulher. No momento em que a mulher tem um palco, né? A gente tem. São muitos anos, né, do feminino nesse lugar. Eu acho que hoje em dia a gente está começando a discutir, né, a igualdade, né, entre os gêneros, a igualdade dos direitos. Eu não acho que os gêneros sejam iguais de maneira nenhuma. Mas sim, eu acho que hoje em dia a gente está vendo mulheres em posições, né, uma igualdade maior de oportunidades, né? E mulheres se mostrando muito capazes, né? Extremamente poderosas. Então esse trabalho contém ironia. Na entrevista que eu estava falando com o João Boas, eu citei o Freud, né? Dizia assim, Freud dizia que onde está o psicanalista chega sempre depois do poeta. O psicanalista chega, o poeta já estava presente. Eu perguntei como é esse paralelo da psicanálise e da arte. E agora eu pergunto a você tem o seu lado atriz, né? O que primeiro instigou você para a comunicação através das artes plásticas, mesmo de uma maneira reservada, sem mostrar a ninguém, ou a questão, a identificação do mundo das artes cênicas? Eu acho que tudo faz parte de uma coisa só, que é a expressão, sabe? Eu acho que é o desejo de expressão. E eu penso que a arte tem um fator que é balsâmico, assim. Eu acho que a gente tem, assim, eu me lembro de quando criança me senti muito bem produzindo coisas, e aquilo me fazia dialogar comigo mesmo e dialogar com os outros, mostrar como eu me sentia a respeito de determinadas coisas. Então sempre foi um canal para mim de comunicação, de autoentendimento, entendimento do mundo. Então eu acho que tudo faz parte de uma coisa só. A questão das artes plásticas, assim, faz parte da família. Eu tinha atriz na minha família e tinha um artista plástico, meu tio, desenhista, muralista, enfim. Então era uma coisa que eu vi e falava, eu quero também fazer isso, né? Então, mas sempre fiz de tudo, também canto, eu escrevo. Então é algo que assim, eu não consigo me guardar para mim mesmo. Quer dizer, o universo da literatura também te fascina. Sim, sim. Agora, quando você vai para a dramaturgia, principalmente teledramaturgia, né, a televisão absorve muito o ator, tanto que são raros os atores que conseguem se dedicar a teatro e televisão ao mesmo tempo, tal a absorção que a televisão. Como é que ficou para você a questão das artes plásticas, tanto em teatro e em televisão? Pois ficaram mais como hobby, né? Assim, por conta de ser... Eu acho que o trabalho visual, do artista visual, ele não para, né? É uma coisa que você está sempre em produção. E geralmente você pega o tema e é um trem que não para. Você vai mudando de material, você vai fazendo variações sobre esse tema, e depois você é impulsionado a um outro tema, mas tendo passado por aquele outro. Então é um processo longo e ininterrupto. E quando eu tive que parar por conta de fazer novela, que é uma coisa muito que te absorve demais,
eu comecei a me sentir menos profissional das artes visuais. E é verdade. Então, assim, realmente é uma coisa que eu sou academicamente formada como pintora, mas eu tenho momentos em que eu paro, né, e não gostaria, mas isso acontece por conta do trabalho de atriz que demanda. No cinema, você agora está em Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e fazendo uma ponte no tempo, se não me engano, foi 2011. Você fez As Mães de Chico Xavier, que você protagonizou. Então eu vejo um caminho de espiritualidade para você. Como é que é a questão da espiritualidade na tua vida, como mulher e como artista? Fundamental. Para mim, acho que é O seu campo de visão fica 100% ali nesse me interessa. Eu me movimento no mundo por esse viés aí de espiritualidade, não do misticismo, mas a espiritualidade, eu tomo a espiritualidade como sobretudo como autoconhecimento e como uma conexão com algo que transcende o que é muito material. Em 2023 teve o aniversário do Amir, ao mesmo tempo aquele primeiro festival de teatro do Amir, que você também se apresentou lá. Como é que foi essa tua experiência? Porque eu tive a honra de entrevistar 3 vezes o Amir, e o Amir é uma experiência única na vida da gente, quando a gente conhece. Como é que foi o impacto de Amir Haddad na tua vida? Um impacto absoluto e sem precedentes. Não, o Amir me ensinou tudo que eu sei de teatro, assim, e as coisas que eu achava que eu sabia, ele conseguiu nomear, coisas que eu não sabia nomear, ele sabia nomear. Então é um mestre, não só de teatro, né? É um mestre da vida. Eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa que fala, ele diz, mestre não é aquele que sabe, mas é aquele que de repente aprende. Muito lindo, né? E o Amir é isso. De repente aprende e aí ele ensina. É muito lindo, assim. É uma influência enorme na minha vida. Mesmo que ele não saiba, não, ele sabe. Foi isso mesmo. Aliás, você teve grandes mestres, foi, por exemplo, no cinema, do Nunes de Oliveira, foi maravilhoso. Nossa, tive muita sorte. O Zé Renato Pécora, que é o diretor, foi fundador do Teatro de Arena, eu fiz uma peça com ele em 98. Olha, eu realmente tive muitos privilégios. E na televisão teve uma cena, durante a pandemia, eu fiz uma live com o Tony Ramos. Então não podia deixar de citar aquela cena icônica de Mulheres Apaixonadas, de 2003, em que vocês só aplaudiam, é como se fosse uma arena teatral, né? Gregas e o povo aplaudindo. Como é que foi fazer assim? Que para ele marcou muito, a gente encerra a entrevista falando sobre isso. Como é que foi esse episódio, doutor? Foi muito legal e foi muito bonito ter visto a emoção dele. Porque a senhora era relativamente novata, né? Acho que era minha segunda, terceira novela. E o ter visto a emoção dele, nossa, isso deve estar sendo realmente muito especial para ver o Tony desse jeito. Então realmente foi muito impressionante. A gente vê a força, né? A força do teatro mesmo. Porque sim, a gente estava fazendo a cena na rua, então aquilo era um teatro para quem estava assistindo. Nossa, foi muito lindo, muito impressionante mesmo. E você vê, né? Porque a novela tinha uma abrangência enorme, né? Assim, muita gente assistia naquela época. Nossa, sei lá, hoje em dia, né, a novela tem um terço, talvez até menos, um quarto da audiência que tinha, né, naquela época. Então as pessoas vinham acompanhando, era como se as pessoas tivessem assistido os ensaios na televisão e visto a performance. E o Manuel Carlos tinha uma assinatura autoral, né, como Janete Claire teve, né, que é difícil você encontrar. Impressionante, ele é, né? Mas muito impressionante. Porque ele consegue fazer uma coisa, o Manuel Carlos, que é muito admirável. Ele dialoga muito com o que você oferece como artista. Ele tem muita sutileza para perceber os seus caminhos, né, os seus pontos fortes, ele consegue ler muito a personalidade do ator, a temperatura, o jeito dele, o que esse ator consegue expressar com muita firmeza, com muita beleza. Então ele... a gente às vezes recebe a cena
música meio paródia. Tá? Oferece alguma coisa, alguma leitura da cena, e você vê que numa próxima, quando ele manda uma outra cena, tá bem naquele caminho que você, ele vai jogando junto com a subjetividade do ator. E isso não é muito comum. Aliás, eu só conheci ele que fizesse isso. E ele deixava, ele trazia a cena geralmente meio aberta, sem muitas indicações. Olha, vai ter que ser por aqui. É como se o ator fosse preencher aquelas lacunas. Exatamente, cenas assim, com um texto que podia ser dúbio, que podia ser. E o ator podia levar para onde ele quisesse levar. Não era nada muito óbvio, muito escancarado, muito claro. Então ele jogava, ele joga com a sua subjetividade. Isso é genial, porque acaba sendo uma coisa fica muito apropriado, né? A novela fica muito legítima, porque o ator não está sendo obrigado a fazer algo que ele não está muito confortável, ele está co-criando, entendeu? É muito legal. Encerrando esse bate-papo maravilhoso, falasse do podcast, o João Bosco e a Ana Lins estão com você, né? E com a participação do Vitor. Que eu até citei para ele, me lembrou os cãezinhos do Freud. O Freud atendido, né? Essa ideia foi genial, não sei de quem foi, mas gostaria que você... Não foi ideia de ninguém, na verdade o cachorro vem e fica ali. Dizem que os animais, eles quando a energia, né, as vibrações estão boas, eles se aproximam, né? E sempre eles se aproximam quando a gente está conversando. Ele sempre senta e fica ali do lado. Então foi ele que escolheu, não foi nem a gente. A gente falou, ele quer ficar aí, então fica, faz parte do elenco já. É isso. E esse podcast é uma coisa que a gente tem muito. Vai ficar preparando com muito carinho, assim, porque somos três amigos que temos muita sintonia. Nossas conversas realmente vão para lugares que são que ficam reverberando por dias e a gente se diverte demais, muito demais. Então é um podcast que não é só de informação, é de afeto, é de coisas que são muito importantes para nós, né? É uma coisa muito íntima, não é um podcast genérico. Então por isso que a gente está preparando ele com calma. A gente está querendo encontrar uma linguagem diferente, de câmera, que não seja aquela coisa que está todo mundo acostumado a ver, uma coisa que seja mais orgânica, mais intimista, mais ainda do que um podcast já é, mas que a gente está querendo ver um pouco mais de arte. Que seja um espelho dessa tríade, né? Exatamente, precisa dialogar com o que a gente já faz ali. Então, muito sucesso no podcast, seguindo todos os movimentos dos seus talentos. Obrigada. Obrigado a vocês.